O presidente eleito, como diz aqui os meus amigos, Luiz Inácio Lula da Silva, tem que falar assim, né? Eu ia usar só Lula, mas não posso. Não, você pode. Tá. A eleição já passou, já diplomado. Tá liberado, Posso? ninguém vai te prender. Então tá bom. Então o Lula, presidente eleito, ele começou a anunciar alguns ministros de alguns cargos importantes. Alguns que estão ligados diretamente ao PT, porque os outros só anuncia depois da PEC do Lula, certo? Porque aí tem aquele esqueminha, né? Você vai, você vem, você vai, você não vem. Então, mas tudo bem. Aí ontem, ele, para presidir o BNDES, anunciou a Aloysio Mercadante. O mercado já fica todo mundo temeroso e aquele sobe e desce, aquelas coisas todas que você já sabe que acontece no Brasil, independente de quem seja. Com o Bolsonaro, quando antes de anunciar o Guedes lá, aquela situação também tinham essas questões, né? Mas vamos lá pelos pormenores agora, porque o que chama atenção ontem, o que chamou muita atenção ontem, foi que a Câmara dos Deputados aprovou rapidamente o texto aí de um projeto de lei que modifica as leis das estatais e flexibiliza restrições que hoje dificultariam a nomeação de políticos para presidências e diretorias de empresas públicas. A mudança, então, abre caminho para o Lula realmente colocar alguns aliados em postos chaves de estatais. Ao longo do dia de ontem, os políticos sinalizaram que a indicação do Mercadante poderia ser barrada pela atual legislação, e aí essa lei, como eu falei, ela faz aí uma quarentena de 36 meses para quem já ocupou alguns cargos. Não está claro se o Mercadante se enquadraria ou não, mas em todo caso, os nossos deputados fizeram tudo lá, e essa mudança agora que eles fizeram vai permitir que pessoas que seriam barradas, indicadas para estatais, que teriam que ficar de quarentena por 36 meses, fiquem apenas 30 dias. Tudo muito rápido. Isso ainda vai ter que passar, claro, também pelo Senado. Mas a única bancada que se posicionou contrária foi a bancada do Novo. E eu vou ler aqui, entre aspas, né, o que declarou Marcel Van Hatten, que é do Novo do Rio Grande do Sul. Abro aspas aqui. A emenda tem nome e sobrenome, Aloysio Mercadante. A relatoria fala sobre diretórios pequenos, mas com todo o respeito, é caçoar da inteligência dos deputados. Como eu falei, essa emenda ainda precisa ser aprovada e enviada para a sanção presidencial. Ô, Kim Rafael, o baile continua o mesmo. A música pode tocar, mas o baile continua o mesmo. Aí eu vou colocar aqui no pacote rapidamente a festinha do Lula, junto com os ministros, junto com o Cacai, que é advogado, advoga no Supremo. A música muda, mas a festa é a mesma, né? Exatamente, Paulo Caetano. E olha, quando nós temos uma eleição, né, que resultou aí de forma bem polarizada, 50%, 49%, nós acreditamos que pelo menos aí metade da população realmente não queria que algumas pessoas fossem nomeadas pelo Lula, né? Assim como o Fernando Haddad, né, que foi um dos ali prefeito de São Paulo, aliás, um dos piores prefeitos de São Paulo. Também a questão do Mercadante, né, que lá no congressoemfoco.uol.com.br lá tem um artigo dizendo Mercadante, tráfico de influência e obstrução à justiça. Tem muita coisa para falar dessas pessoas que foram nomeadas. E o Congresso agora está endossando isso, né? Endossando, tirando essa quarentena, realmente, se a lei está prevendo isso. Isso que é o mais problemático do nosso país, né? Conforme os interesses, as pessoas que chegam ao poder, elas dão um jeito de mudar a legislação para ser beneficiada. Então, tipo assim, a legislação ela tem limite, mas ela pode ser transformada, ela pode ser alterada, e isso é muito ruim para a população. Não é daquela forma que a gente aprende no direito, por exemplo, que a sociedade ela vai evoluindo, e conforme ela vai evoluindo, o direito também precisa evoluir. Mas não é uma evolução impositiva. É uma evolução natural que deveria acontecer. E aqui nós vemos impositiva. A lei tem que alterar, furo de gastos. Se tem um teto, se tem um limite para se gastar anualmente, ela precisa ser respeitada. Assim como o Bolsonaro, assim como o Lula, eu estou dizendo a fragilidade que nós temos hoje. E não é a pessoa do Lula e não é a pessoa do Bolsonaro, qualquer que seja na presidência. É o nosso Congresso Nacional. Eles que endossam isso. Nós já falamos agora há pouco da Câmara endossando o 27% de aumento ali para
pro ano que vem do gasto no município. O nosso legislativo está endossando isso. Então, quem somos nós, né, para criticá-los? Então, mais uma... Quem elegeu o legislativo? Quem? A população, e tem que ser respeitado. Da mesma forma como o Lula, por exemplo, mesmo que de forma polarizada, tem que ser respeitado. Então, acho que essa questão mesmo de limitação, o Bendito estava certo. Aqui é o Brasil. Ô Ângelo Rigon, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro desse contexto aqui, passar as coisas com esse Congresso, com essa Câmara, com esse Senado, é mais fácil para o Lula do que vai ser na próxima legislatura? Praticamente vai estar a mesma turma. Mas acontece que esse tipo de coisa, de jeitinho brasileiro, né, se consegue. Aqui é um Brasil, aqui é um país em que se põe sigilo de 100 anos em carteirinha de vacina. Então, assim, aqui tudo é possível. Enquanto você tiver essa estrutura montada, e não estou falando só de Congresso, não, estou falando de presidência, de tudo. Se o grande problema era só o sigilo de 100 anos, nosso Brasil estava resolvido, né? O Lula já vai escancarar a vacinação do Bolsonaro, fica tranquilo. Bom dia, deixa eu registrar, já, antes do que me interromper, qualquer coisa que eu fale aqui, eu quero registrar o aniversário do Gilmar Ferreira, que no dia 8 foi agredido e ameaçado dentro da Câmara de Maringá. O Gilmar é tudo menos 51, porque hoje ele está fazendo 52. Então, um abraço para ele, antes que o Kim me interrompa. Você vai continuar? Já me destruiu toda a coisa. Ele já me destruiu completamente o raciocínio que eu tinha que fazer. Aliás, só aproveito aqui, já que o Kim tem tanta influência, participou do cercadinho ao lado do Bolsonaro. Infelizmente, ele sumiu o presidente, né? Que ele continua até o final do ano, pelo menos está no papel, e que ele liberasse o Palácio do Alvorada ou a Grande do Torto para o Lula começar a mudar, porque não vai entrar de novo para a história como o primeiro presidente a não liberar a casa para o presidente eleito. Você falou em respeito, né? Eu acho que tem tudo a ver.